Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo. A partir de agora, você confere as principais notícias do dia. A gente abre esta edição falando sobre os casos de injúria racial que dispararam no Brasil nos últimos anos. A alta em todo o país é de mais de 600% na comparação de 2020 com 2023. Em 2020, foram registradas 675 ações de injúria racial no Brasil. Já em 2023, foram quase 5 mil casos, sendo mais de 4 mil apenas no estado da Bahia, um crescimento de quase 650 no período, ainda maior que o restante do país. Números parciais deste ano apontam mais de 1.000 novos casos até abril, sendo quase 800 no estado baiano, ou seja, a cada 10 novos processos no país, 8 deles ocorreram na Bahia, devido à maior proporção de negros entre as unidades federativas. Segundo a lei, injúria racial pode ser definida como a ofensa direcionada a um indivíduo, em razão da raça, cor, etnia ou origem. Já o racismo é quando uma discriminação atinge toda a coletividade e pode até impedir, por exemplo, que uma pessoa negra assuma uma função, emprego ou entre em qualquer estabelecimento por causa da cor da pele. Desde 2020, os brasileiros protocolaram quase 9 mil processos por injúria racial. Desses, quase 7 mil seguem pendentes. Na Bahia, 84% foram finalizados e, em apreciação, 77% do total. Para o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, apesar da disparada de casos desde 2020, o tempo médio para a realização do primeiro julgamento em casos de injúria diminuiu no Brasil. Em 2020, a demora era de 1 ano e 7 meses, enquanto em 2023 o tempo caiu para 1 ano e 4 meses. O Conselho Nacional de Justiça afirmou que instituiu um grupo de trabalho para elaborar um protocolo de julgamento com foco racial. Segundo o órgão, o documento visa orientar a magistratura brasileira, assegurando decisões judiciais justas, iguais e sensíveis às questões raciais, além de reconhecer as particularidades dos grupos racialmente discriminados. No Brasil, tanto a injúria racial como o racismo são crimes inafiançáveis, com pena prevista de 2 a 5 anos de prisão após uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E cerca de 72 milhões de brasileiros estão com dívidas em atraso, de acordo com um levantamento mais recente do Serasa. A mesma pesquisa revelou que 20 milhões de pessoas não sabem que estão com nome sujo. Atualmente, cerca de 20 milhões de consumidores brasileiros estão inadimplentes e sequer conhecem a existência de débitos em seus nomes. O dado foi revelado pelo Serasa, que ainda esclarece que 51 milhões de pessoas nunca consultaram a situação do seu CPF. As principais dívidas são dos bancos e cartões, seguido pelas contas básicas de água, luz e gás natural. Os órgãos de defesa do consumidor indicam que o primeiro passo para quem está com o nome sujo é saber quais são as dívidas que tem. Para isso, os especialistas recomendam que as pessoas pesquisem a situação do CPF em portais de proteção ao crédito, como o SPC e o Serasa. Para limpar o nome, é preciso fazer a renegociação das dívidas. Antes de iniciar essa negociação, entidades especializadas no assunto, como Serasa e Crefisa, recomendam organizar o orçamento familiar, calcular os rendimentos, como salários e outros ganhos, e listar as despesas fixas e variáveis, como aluguel, mensalidade escolar, conta de luz, compras no mercado e pagamentos com cartão de crédito. É fundamental determinar o dinheiro disponível para quitar a dívida e garantir que a eventual parcela não comprometa o orçamento familiar. E a equipe econômica do governo já avisou ao Palácio do Planalto que um novo bloqueio de verbas no orçamento deste ano, agora em julho, será inevitável. A medida vai favorecer o cumprimento da meta fiscal de zerar o déficit público. A equipe econômica prevê que a decisão deve ser anunciada na próxima semana.
A estimativa é que o contingenciamento será de no mínimo 10 bilhões de reais. O bloqueio das verbas é considerado importante para sinalizar o compromisso do governo com o equilíbrio das contas públicas, o que, entre outros efeitos, ajudaria a evitar uma nova disparada do dólar. O governo definiu uma meta de zerar o déficit público, ou seja, não aumentar a dívida para pagar o funcionamento dos serviços públicos e dos programas sociais. Mas, para isso, é preciso segurar os gastos, o que também pode impactar serviços e programas. Os primeiros cálculos do governo indicavam a necessidade de um corte ainda maior, da ordem de 21 bilhões de reais. E para evitar um impacto desse tamanho no orçamento, o Executivo decidiu antecipar algumas medidas de redução de gastos. Entre elas, a revisão das bases de dados da Previdência Social e do benefício de prestação continuada para combater irregularidades e desvios. O Planalto acredita que esse pente fino pode reduzir os custos dos programas sociais em pelo menos 10 bilhões de reais já neste ano. Com isso, o contingenciamento cairia para os cerca de 10 bilhões estimados atualmente, e o valor pode cair ainda mais para cerca de 5 bilhões com novas medidas em estudo pelo governo. E agora eu quero te perguntar, você mora de aluguel? O aluguel residencial registrou um aumento nos primeiros 6 meses do ano. O índice FIPESAP, o preço médio da locação de imóveis residenciais em junho, foi calculado em R$ 46,00 o metro quadrado. O preço do aluguel residencial aumentou 8% nos primeiros 6 meses deste ano. É o que aponta o índice FIPESAP de locação residencial, em levantamento realizado em 25 cidades brasileiras. O resultado acumulado no primeiro semestre supera a inflação medida pelo IPCA-IBGE, que foi de 2,5%. No período, a valorização foi liderada por imóveis de um dormitório, que tiveram aumento de 9,5%. Já no mês de junho, a elevação foi de 1,43% no aluguel residencial, uma aceleração em relação a maio, que registrou 1,25%. O índice acumula valorização média de quase 15% nos últimos 12 meses, terminados em junho, o que também supera a inflação do período, acumulada em 4,23%. Os imóveis com um dormitório se valorizaram acima da média nesse intervalo, com mais de 18%. Já os imóveis de 3 dormitórios tiveram um aumento relativamente menor de 13,30%. Todas as cidades pesquisadas registraram valorização do aluguel nos últimos 12 meses, incluindo as capitais, com destaque para Curitiba, Salvador e Brasília. E esta edição fica por aqui. Mais notícias você confere ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.